O concurso para oficial de promotoria do MP São Paulo está autorizado e é uma ótima oportunidade para você que tem apenas um ensino médio completo e quer ter ganhos acima de R$5.000. Por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para você um plano de estudos estratégico para ajudar você a ser aprovado nesse próximo edital. Bem, então vamos lá, pessoal. Esse cronograma que você está vendo na tela agora é o cronograma para oficial de promotoria do MP São Paulo. Não serve para outros concursos ou outros editais. Ele é específico para esse cargo e para esse órgão. Inclusive, para você ter acesso a esse cronograma, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita porque ele tem várias ferramentas automatizadas e inteligentes que vai ajudar você a ser aprovado nesse próximo concurso. Bem, então vamos lá, pessoal. Como que eu dividi esse cronograma? Primeiro, eu dividi por semanas, tá bom? Então, ó, tem semana 1, semana 2, 3, 4 e assim por diante. Professor, mas eu tô vendo uma data aqui que tá começando no dia 18 de março, mas aqui você pode alterar. Por exemplo, você pode colocar, sei lá, dia 20 do 3, tá? Coloquei dia 20 do 3 e todas as outras datas foram alteradas. Olha que bacana. Lembrando o seguinte, quando esse cronograma estiver com você, a única coisa que você vai fazer para alterar as datas do seu cronograma é digitar a nova data na primeira célula, que as demais todas serão programadas. Partindo do princípio que cada coluna que está aqui é um ciclo diário de estudos, a gente vai começar a montar o nosso cronograma. Primeiro, tudo que está em azul mais clarinho aqui são algumas etapas do seu edital, do seu concurso, tá bom? Como assim, professor? Vamos lá. Você clicando aqui, ó, vai ter uma lista, tá? Cliquei na setinha aqui, vai abrir para você uma lista. Então tem resumo, revisão, questões, sabatina, simulado, redação, TAF, revisão geral, tá bom? Professor, mas tem TAF? Não, não tem TAF, mas está aqui na lista também, tá bom? Então aqui você já vai começar a montar a sua etapa de estudos. Pensa no seguinte, não é apenas teoria que você tem que ver. Teoria é bom? Essencial, importantíssimo. Se você não aprender a teoria, dificilmente você vai ser aprovado no seu concurso. Só que existem outras etapas, ok? Então, a primeira coisa que eu coloco aqui é uma revisão. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Segundo, eu coloco questões, beleza? Revisão, questão. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. E agora, em azul, mais escuro aqui, são as disciplinas, tá? Então vou clicar aqui na seta e vai abrir também uma lista das matérias cobradas no nosso concurso de oficial de promotoria. Então tem português, direito penal, processo penal e assim por diante, tá? Você vai rolando a barrinha para baixo aqui e vai localizar todas as matérias. Uma orientação muito importante. Sempre que você estiver montando o seu cronograma, tenta sempre intercalar as disciplinas, principalmente aquelas matérias que você tem mais dificuldade e também mais facilidade. Vou exemplificar aqui para você. Por exemplo, suponhamos que você, cara, é muito ruim em português. Sou ruim, professor, não consigo ter um bom desempenho, não consigo atingir uma nota legal, sou ruim, sou péssimo. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar português, tá? Colocar aqui, ó, português. Aí, colocar português, tá bom? Na nossa grade. Por quê, professor? Porque se você não colocar as disciplinas que você tem mais dificuldade na primeira hora do seu dia de estudos, você não vai querer executar ela depois. Simples assim. Porque no decorrer do nosso dia, o nosso cérebro, ele tem um desgaste, tá bom? De decisões. Então, se você colocar sempre a matéria que você tem mais facilidade para estudar primeiro, depois, cara, não vai ter aquele ânimo para estudar a matéria que você realmente precisa, ok? Então aqui coloquei português. Em branco, presta atenção agora. Na parte branca vão ser os assuntos referentes a cada uma das matérias. Então eu escolhi português, eu venho aqui na setinha e coloco aqui, ó. Já tem a matéria de português, eu coloco o assunto que eu quero estudar. Isso daqui é importantíssimo. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu coloquei português e vou estudar colocação pronominal e também, aqui abaixo, crase, tá bom? Então montei ali a matéria e os assuntos. Isso é importante, porque eu vejo muitos cronogramas por aí que só tem a matéria. Então um aluno vai lá e coloca português, direito penal. Aí no outro dia, processo penal e informática. Aí no outro dia, raciocínio lógico e matemática. Cara, mas isso daí é muito superficial, muito global. O interessante aqui é você desmembrar as disciplinas e colocar os assuntos. Lembrando o seguinte, é muito importante você entender quais são os materiais que você vai utilizar para aprender cada matéria e cada assunto. Porque se você tiver um material muito extenso, muito complexo, você vai gastar muito mais tempo para aprender um assunto simples, ok? Então, monta o seu cronograma mediante os materiais que você tem, só que de forma estratégica.
beleza? Então coloquei aqui, ó, português, né, colocação pronominal e também crase. Depois, vou colocar, seria, né, uma matéria que eu tenho mais facilidade, por exemplo, direito penal, pode ser direito penal, tá? Então vou clicar na setinha aqui, também branca, e vou baixando aqui, ó. O bom da banca VUNESP é que ela desmembra tudo, ó. Pode ver que de direito penal ela coloca todos os artigos bonitinho, tudo certinho. É uma mãe, cara. Banca VUNESP é uma mãe, né? Então aqui, ó, vou colocar, por exemplo, o artigo... Cadê? 347, tá? Vou colocar o 347 e também... Deixa eu ver, colocar o artigo do 357 e 359. Pronto. Então já montei as duas disciplinas que eu recomendo que você estude no pré-edital. Por que o pré-edital, professor? Porque o edital não saiu ainda, pelo menos até a data desse vídeo aqui, tá? Mas no pós-edital, qual que é a recomendação? É que no máximo você encaixe 3 disciplinas por dia. Mas existem algumas estratégias por trás disso aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar. Então aqui seria um cronograma pré-edital com 2 disciplinas por dia. Lembrando o seguinte, matérias e também assuntos, para você bater o olho e desmembrar tudo isso daqui, ok? E depois, por último, vou colocar um resumo, tá? O resumo, eu coloco o resumo como algo muito mais global, muito mais superficial, mas poderia ser pequenas anotações, ok? Então aqui eu já fechei o meu dia 21/3, né? O meu ciclo diário de estudos. Isso daqui, pessoal, é muito importante, você desmembrar cada etapa dentro do seu cronograma. Professor, mas você não explicou uma coisa. Por que eu coloco revisão primeiro, depois questões, aí vem a teoria e por último resumo? Vou preencher o dia 22 para você entender isso daqui, ok? Então vou colocar a mesma coisa, ó. 2 dias, revisão e questões. Aí no próximo dia eu vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Uma matéria que eu tenho mais dificuldade e depois uma matéria que eu tenho mais facilidade. Então suponhamos, matemática, raciocínio lógico. Professor, odeio, detesto, não consigo aprender aquele negócio. Então coloca primeiro, tá bom? Então você vai colocar aqui, deixa eu ver, colocar aqui os assuntos de raciocínio lógico. Vou colocar aqui, ó, estruturas lógicas e também, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, e na setinha, lógica de argumentação. Pronto, já montei aqui a minha grade de matemática e raciocínio lógico. E depois você vai colocar uma disciplina que você tem mais facilidade. Por exemplo, o processo penal, aí eu vou lá, escolho o assunto, vou baixando aqui, ó, na barra de rolagem, e vou colocar aqui os artigos 25, 27 e 28, ok? Pronto, já montei o dia 22, né, o ciclo, deixa eu colocar aqui o resumo, já montei o dia 22, a minha grade ali do dia 22, ok? Professor, me explica uma coisa, por que o senhor coloca revisão primeiro e depois questões? Vou tentar explicar aqui pra você. Primeiro, é importante você estudar a teoria? Com certeza. Sem teoria você jamais será aprovado. Não tem como o cara chegar na prova, marcar o X no lugar correto, sem saber o mínimo, né, o fundamento da teoria, tá? Isso não existe. Mas é importante você validar esse conhecimento 24 horas depois. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tende a entrar no modo difuso, que é a reorganização daquilo que você estudou naquele dia. Então, por exemplo, suponhamos que você estudou português e direito penal no dia 21, ok? Fez toda a parte teórica, lendo o PDF, lendo o seu livro, lendo a sua apostila, fazendo questões, assistindo videoaula, escutando audiobook, enfim, você fez todo o trâmite ali para aprender as informações da matéria dentro do modo teórico, ok? Só que isso precisa ser fortalecido, precisa ser revisado para que você possa priorizar aquilo que você está estudando, para você mandar um comando para o seu cérebro indicando que aquilo que você estudou é importante e você vai precisar utilizar isso no dia da sua prova. Como que você faz isso? Revisando o conteúdo 24 horas depois. Então tudo aquilo que você estudou no dia 21, você vai começar a revisar no dia 22. Sacou? Então antes de você começar aquele ciclo diário de estudos, né, na teoria, você vai começar revisando o conteúdo do que você estudou no dia anterior. Então se você estudou português e direito penal no dia 21, você vai revisar tudo isso que você estudou no dia 22. Professor, mas eu vou ter que assistir todas as videoaulas de novo? Vou ter que ler todos os PDFs? Não, aí que entra o resumo, aqui embaixo, ó. Aí que entra o resumo, as suas anotações. É muito importante você criar o seu próprio material, do seu jeito, da sua forma, direto, simples, objetivo, do seu jeitinho. Então você vai pegar o material que você está fazendo como resumo ou anotação e vai utilizar esse material para revisar sempre 24 horas depois. E logo após a revisão, você vai fazer questões de prova. Lembrando o seguinte, essas questões são questões de aprendizado e não questões de desempenho. Professor, qual que é a diferença de um para o outro?
Questões de desempenho é para medir a sua eficiência nas questões de prova. Então você está tirando 50%, 80%, 90%, 20%, é para medir a sua eficiência mediante o conteúdo que você está estudando. Questões de aprendizado, que é esse modo aqui nesse ciclo, são questões para você aprender, validar aquilo que você estudou. Então aqui você não está preocupado se você está indo bem ou indo mal. A questão aqui é você aprender, analisar o enunciado, analisar as alternativas, fazer o seu rascunho, o seu resumo, fazer o seu croquis. Então aqui é para você realmente aprender e se familiarizando com a banca Vunesp, né? Se familiarizando com o conteúdo. Aqui não é para você medir o seu desempenho, e sim aprender com as questões. E assim, pessoal, vocês vão seguindo esse projeto passo a passo, igual eu ensinei vocês, até o sábado. Porque no domingo vocês vão fazer uma revisão geral de tudo aquilo que vocês estudaram no decorrer da semana. Então vocês vão colocar aqui, ó, revisão geral. Vocês vão pegar tudo aquilo que vocês estudaram do dia 21 até o dia 26 do 3, ok? E isso vocês vão montando gradativamente, semana após semana, tá bom? É importante vocês deixarem programado aí o cronograma de vocês, pelo menos nas próximas 7, 8 semanas, tá? Para vocês não ficarem perdendo muito tempo também planejando todo o seu estudo. E só lembrando o seguinte, pessoal, para vocês terem acesso a esse cronograma de estudos, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E outra coisa importante, deixa aqui embaixo nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade nos estudos para esse concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo. Se você gostou desse vídeo, não sai dele sem deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Então eu espero que eu tenha te ajudado, tamo junto, é nóis!